Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Só tô com jeito de falar um pouco diferente por causa do dente ainda. Vou fazer uma mini cirurgia pra arrancar ele de vez, mas ainda vai demorar um mês pra me fazer. É por isso que eu tô falando assim ainda. Eu tô me incomodando tanto porque, nossa, incomoda de falar, incomoda de comer e ainda tem que esperar pra fazer procedimento. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre nossos filhos serem criados respeitando liderança. Liderança que eu falo é respeitando professores, respeitando tias, tios, respeitando vovó, todos que têm uma hierarquia maior. E eu falo isso não é em vão, eu falo isso porque eu tenho sobrinhas que são mais velhas que minha filha e pelo convívio de pessoas eu percebo a falta que tá tendo na nossa sociedade sobre isso. E a gente ensinando nossos filhos respeitarem liderança, hierarquias maiores, a gente ensina eles para a sociedade, a viver uma sociedade na geração de hoje, que todos nós sabemos que não está sendo uma geração fácil de criar filhos. E se a gente ensina a inversão de valores, é pior ainda. Então a gente tem que ensinar o que é um valor na sociedade e a gente tem que ensinar o que realmente vale a pena. Senão nós mesmos sofremos. Se a gente não dá educação para os nossos filhos de respeitar pessoas maiores, respeitarem lideranças, pessoas que têm um cargo de liderança maior, quem vai sofrer é a gente mesmo. Porque os nossos filhos são espelho da gente, os nossos filhos são um espelho de criação nossa. Então, se a gente ensina a falar assim, sua professora fez isso, então você fala isso para ela. Sua tia fez isso, então você fala isso, isso, isso para ela. Ensinar a criança a responder pessoas que têm liderança maior é muito prejudicial para ela mesma também. Por quê? Vai ser uma pessoa que não vai saber respeitar professor, vai ser uma pessoa que não vai saber respeitar chefe, nem gerente, nem ninguém que mande nele. E querendo ou não, a gente vive num mundo que a gente precisa respeitar pra gente. Se a gente quer continuar no emprego, a gente precisa respeitar as pessoas. Se a gente quer continuar no emprego, a gente tem que respeitar um gerente, um encarregado, o dono da empresa, a gente tem que respeitar. Então, a gente ensinando nossos filhos desde pequeno a respeitar a liderança, eles vão ser futuras pessoas do bem, futuras pessoas que se dão bem na vida. E eu digo isso por quê? Porque eu vejo que, como minha filha só estuda na creche, eu só tenho experiência na creche, né? Mas futuramente ela vai para uma escola, futuramente ela vai para uma faculdade, eu tenho que ensinar isso para ela. Eu vejo o quê? Por exemplo, na escola, a professora falou pro seu filho sentar porque tá muito de pé. Aí seu filho chega na sua casa e fala uma outra versão. Fala, a professora gritou comigo porque eu tava de pé. Mas tava na hora de ficar de pé na sala de aula? Não tava na hora, né? Então pede para ele explicar a situação da professora e pede para ele explicar a situação que ele fez. Porque ele quer colocar a culpa toda na professora. E se você escutar o que ele tá falando, seu filho também mente. Ele não é santo, né? E falar, criança não mente. Não, criança mente sim. Quando é para favorecer o lado dela, a criança mente sim. Então a gente tem que saber os dois lados da história. Não adianta a criança falar, eu não fiz nada e a professora falou isso, isso e isso. Aí você chega lá na escola com seu espírito de barraco e quer causar lá. Na diretoria, quer causar com a professora e quer causar em tudo. Não. Pede para ver câmeras, pede para ver o lado do seu filho, ver o lado da professora, porque ninguém é santo, gente. A professora também não vai surtar, tem umas que surtam, não tô falando de todos os casos, mas a professora não vai surtar do nada porque o alecrim dourado não fez nada. Não, tem duas versões de história. E se você ensina seu filho a respeitar seu professor, isso daí não vai chegar nem no seu ouvido, porque o filho fez errado e respeitou o professor na escola. A professora falou para ele sentar, ele sentou, então ele não vai nem chegar em casa e falar que não sentou, porque ele tá respeitando a professora e ele sentou quando a professora falou. Entendeu? Nessa questão que eu tô falando.
Agora, se seu filho já tem mania de falar que todo mundo tá errado e ele não tá, alguma coisa tá errada. Porque quem tá errado é ele. Ele não quer assumir o erro dele. Mas não, eu vejo que hoje em dia os valores tá tudo invertido. As mães querem passar pano na cabeça dos filhos e chegar na escola, chega no que for, em pessoas que têm cargos maiores e quer fazer barraco, quer acusar a pessoa, que hoje em dia também tudo é processo, as pessoas vivem de processo, então tudo é processo. Ah, vou processar a professora, vou processar a escola, vou processar todo mundo. Mas não corrija o seu filho, aonde tá o erro. Porque se você não corrige o seu filho agora a respeitar pessoas maiores, ela vai crescer, ela não vai respeitar ninguém, não vai respeitar nem você. Porque ela sabe que você sempre passou pano na cabeça, você sempre passou a mão na cabeça, sempre corrigiu os erros. Tem que corrigir os erros pro lado bom, pro lado do bem, ensinar, ó, é isso, isso e isso, o que é certo, o que é errado. Eu falo isso, gente, eu não tenho um filho grande, mas eu tenho uma filha pequena que vai crescer. E eu vou passar a criação que eu tive pra minha filha, pros meus filhos, quando eu tiver, né? E o que eu aprendi vou passar para eles, porque eu tive uma criação que eu tenho que respeitar liderança, eu tenho que respeitar gerente. Mesmo estando, muitas vezes a gente tá certo, não tá errado em tudo, mas se a gente quer continuar no emprego, a gente não tem que respeitar. Quando tiver ruim e a gente tiver uma oportunidade de sair, a gente sai, mas enquanto isso a gente tem que continuar. E na escola não é diferente. Tem que respeitar para ser ir na vida, tem que respeitar para fazer uma lição, para fazer tudo assim. Então, é o que eu vejo hoje em dia. Ensina seus filhos a respeitarem liderança. Até na igreja, se você não respeita os seus pastores, você não serve nem para a igreja, porque Deus colocou eles para conduzir uma igreja. Os pastores são para conduzir os seus membros, as suas ovelhas. Se você não respeita, ó, a Bíblia diz assim: se você não respeita seus pastores que você tá vendo, imagina eu que tô no céu e você não vê. Então isso é muito forte. Se a gente não respeitar liderança aqui da terra, como a gente vai respeitar Deus que a gente nem vê? Porque a liderança a gente tá vendo. Mas e Deus que a gente não vê? A gente finge que obedece e não obedece. Não tem como, gente. Entendeu? Então vamos ensinar o que é certo e o que é correto para os nossos filhos, para eles crescerem sabendo o que é um valor de verdade, sabendo que o professor ou o gerente tá ali por mérito deles, porque eles estudaram para isso, eles não tá ali brincando, ninguém tá ali brincando. Todo mundo tem um processo, então ensina eles a respeitarem isso. E é o que eu tô vendo muito, por isso que eu tô falando. E eu vou ensinar minha filha dessa forma. Se ela futuramente, quando ela estiver grande, não quiser seguir, vai ser um particular dela, mas a minha parte eu fiz de ensinar. Então, o nosso papel de pais, de mães, é ensinar os nossos filhos a respeitar. Se eles respeitam as pessoas, eles são reflexo do que eles veem em casa. Então, se eles respeitam a gente, eles vão respeitar outras pessoas de fora e não vai ter problema nenhum. Então é isso, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, se vocês já passaram por situações parecidas. Curte, compartilha, se inscreve no canal e me ajuda a crescer aqui nesse canal, tá bom? Um beijo e fica com Deus.